A Europa não é estranha a ditaduras, muito pelo contrário. Não apenas, mas em especial durante o século passado, experimentou todo tipo de regime autoritário de mais de uma frente ideológica. Para o lado dos regimes de extrema-direita, os nomes são muitos: Hitler, Mussolini, Franco e muitos outros. Hoje, nós vamos falar de um infame ditador nacionalista português, cuja liderança e ascensão ao poder nos diz muito sobre as dinâmicas de poder daquele tempo, seja na Europa ou no Brasil. Agora é hora de te contar quem foi Antônio Oliveira Salazar. Salazar é uma figura muito interessante no panteão dos déspotas da história recente da Europa. Na hierarquia, se Hitler foi o mais marcante, Salazar teria sido mais insosso, embora duradouro. Ainda que tenha governado por quase 40 anos, fugia ao perfil de grande orador messiânico, como costuma ser o caso. Ele era mais ligado aos magistrados do que ao povo. Detestava aparições públicas, pôsteres com seu rosto e achava slogan de campanha um troço vulgar. Estranho, né? Compare com Mussolini, por exemplo, com uniformes militares e toda uma campanha midiática voltada ao culto à sua personalidade. O contraste é bastante claro, e isso levanta uma questão. Como foi que Salazar manteve-se tão forte, tanto tempo, estando tão bem vestido e desfalcado em termos de iconografia de grande líder autoritário? Para responder essa questão, vamos ter que voltar um pouco no tempo. O ano é 1910 e já começa agitado. Foi durante ele que rolou uma revolta republicana no país, destituindo a monarquia constitucional para implantar a Primeira República Portuguesa. Portugal enfrentava uma crise econômica e institucional, terra fofa para a emergência e florescimento de ditaduras. Muito bem, o que já estava ruim foi ficando cada vez pior, em especial depois da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, a vida do povo português não era fácil. Esse foi o contexto dos anos de formação de Salazar, que nasceu em 28 de abril de 1889 em uma propriedade pequena de fazendeiros da aldeia de Santa Combadão. Para ele, havia basicamente duas alternativas de carreira: o exército ou a igreja. Na contramão de seus pares históricos, preferiu o sacerdócio às bandeiras do exército. Entretanto, em 1910, ano da Revolta Republicana, resolve deixar a carreira eclesiástica para fazer economia na Universidade de Coimbra. No plano das ideias, além do catolicismo conservador, ele fora bastante influenciado pela Action Française, movimento de direita que figuraram nomes como Charles Maurras, Maurice Barrès e Gustave Le Bon. Segundo Boris Fausto, este último impressionou a Salazar pela relativização das instituições políticas existentes e por não acreditar na capacidade intelectual da grande massa. Ao longo da década de 10, começou a expor as suas ideias em jornais católicos, que ele acreditava serem a única fonte confiável de imprensa. Em 1917, a República, que nunca esteve estável, sofre um golpe de Estado encabeçado por Sidónio Paz, um populista clássico, mas menos fortuito, que perdeu logo o controle da ditadura que tentara emplacar. A sua República Nova foi para o saco em 1918, após um atentado. A democracia voltou capenga, mas voltou, e ao longo da década de 20 se via ameaçada, em razão de um discurso ultraconservador, de caráter autoritário, que foi ganhando muita força. Veja bem o tamanho da crise. Só no ano de 1920 foram 8 diferentes primeiros ministros. E é por volta dessa época que Salazar resolve engajar na política, elegendo-se deputado por um pequeno partido católico. No plano macro, era questão de tempo para chegar outro golpe militar, devido, entre outras coisas, ao desgaste institucional. Enfim, isso tudo resultou no golpe de 28 de maio de 1926, dando início a um regime ditatorial em Portugal conhecido como Ditadura Nacional. Um golpe que levantou um governo que continuou carregando os mesmos problemas do regime anterior: falta de grana, desorganização e instabilidade. Mas que, entretanto, se mostrou uma boa oportunidade
para Salazar subir na carreira. Após escrever e publicar diversos planejamentos econômicos para o país, foi ganhando notoriedade. Em 1928, é então nomeado ministro das Finanças. 5 anos depois, em 1932, já era presidente do Conselho dos Ministros, que, para todos os efeitos, é basicamente o cargo de líder máximo de Portugal. Começa aí um período de nome enigmático, o Estado Novo, momento em que se cristaliza a ditadura salazarista. Salazar foi um ditador que subiu ao poder de forma mais burocrática e menos eloquente do que seus pares. Franco, por exemplo, prosperou durante uma guerra civil. Já Salazar galgou uma carreira com nomeações. Entretanto, ideologicamente, não estava lá muito longe de ser um líder fascista. Seu governo ficou marcado como antidemocrático, antiliberal, corporativista, colonialista e conservador. Ele promovia a censura na imprensa, concentrava o poder na sua figura, perseguia opositores políticos e tinha 3 máximas para justificar tudo isso: Deus, pátria e família. Entretanto, existe por aí um debate se ele era um fascista de fato ou não. Pelas suas prioridades, relação com os militares e por não se escorar na mobilização popular e nem na força de um partido único, é possível argumentar que, embora seja muito próximo, ele não seria per se um líder fascista. Seu Estado Novo era bastante parecido com o de Vargas, mas sem o caráter trabalhista e populista. Salazar não dividia com outros líderes análogos o interesse por guerras e demonstrações de força. A bem da verdade, a grande paixão de Salazar era manter o status quo, o que implicou manter as estruturas de poder, tanto religiosas quanto políticas, ao custo de grande violência e imensa burocracia. E com seu foco em modernizar o país sem mudar as estruturas, de forma ponderada economicamente, fez com que Portugal atravessasse sem grandes precalços os anos seguidos da crise de 29. Aliás, só começou a mostrar traços mais claros de paranoia em meados de 1936, em razão da Guerra Civil Espanhola que levantou seu parceiro Franco. Assim como seu chegado espanhol, Salazar também entendia todo mundo da oposição como vermelho, fossem comunistas de fato, ou liberais, ou republicanos, ou qualquer outra facção política. Seu anticomunismo era tão oportuno que ele fora até mesmo usado como desculpa para manter as colônias africanas. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da década de 30, optou por deixar Portugal na neutralidade. Quando o conflito encerrou, em 1945, tentando escapar da onda de democratização que surgiu na Europa, chegou a prometer amenizar o regime, mas, claro, continuou fixo em seu poder. A rigor, as eleições continuaram sendo um problema no país, com casos frequentes de desistências misteriosas e alguns assassinatos. Ainda no pós-guerra, a contragosto, as colônias foram se desagregando e caindo. Inclusive, a Guerra da Angola, que foi extremamente longa, foi um dos fatores de maior desgaste em seu governo. A questão das colônias, o atraso no desenvolvimento interno e problemas econômicos juntos indicavam que a ditadura passava aperto. Essa decadência começa a ficar muito expressiva ao longo dos anos 60. Mas sua saída do poder fora discreta, como costumava ser a sua figura. Ele deixa o comando do país em 1968 por motivos de saúde. Salazar morre antes do salazarismo, em meados de 1970, aos 81 anos de idade. O regime, que já estava nas últimas, continuou impopular na sociedade portuguesa. As alas mais conservadoras do Estado Novo impediam reformas cruciais para o país. Daí que em 25 de abril de 1974 ocorre um golpe pró-democracia promovido por militares que, na contrapartida de países como o Brasil era na época, resolveram abrir o país e se afastar do poder. Esse golpe ficou conhecido como Revolução dos Cravos, pois, ao final dele, o povo saiu às ruas para comemorar o fim de tantos anos de ditadura, distribuindo cravos, uma flor que é símbolo do país, e foi entregue aos rebeldes como forma de agradecimento.
isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.